Olá pessoal, professora Carla Letusa em mais uma mini aula de português e desta vez nós vamos trabalhar com a leitura de charges. Lembro a vocês que a charge é um texto autoexplicativo, onde a gente tem que fazer a nossa leitura para tentar encontrar o efeito humorístico dela. Então, as charges selecionadas nesta mini aula são as charges do momento, momento de coronavírus, pandemia, isolamento, afastamento, quarentena. Então, observem aí essa charge exposta para vocês. E esse é um texto, então, que vai mostrando para a gente uma reflexão, fazendo a gente pensar nos posicionamentos sociais, históricos, enfim. É um texto forte, de conteúdo muito forte, mesmo que ele cause humor. Vamos pensar também no próprio termo charge. Para quem ainda não teve contato com esse tipo de texto ou não sabia o seu nome, a charge ela é uma palavra de origem francesa, charger. E o que ela significa? Carga, exagero e ataque violento. Ataque violento aqui não no sentido físico, mas no sentido dos sentidos, do ataque pelas palavras, pela linguagem, pelos efeitos que esse texto causa no outro, né? Então, observem a charge que vocês têm aí e pensem. Qual é a carga de sentido que está vindo através dela? O exagero, existe um exagero? O que está sendo exagerado nessa charge? Que tipo de ataque ela está fazendo e a quem? E o que é uma charge, então? Ela é um texto, geralmente ela aparece em revistas, jornais, então ela é de cunho jornalístico e ela alia dois tipos de linguagem, a linguagem escrita e a imagem, o verbal e o não verbal. Então observem aí a parte verbal, que vai mostrando o título da charge, as falas, né, a fala e a resposta, bem como a fonte deste texto. Ela ainda pode ser animada ou pode ser estática, ela pode ter um ou dois quadros, vai depender do artista, do chargista, né? Então, com base no que vocês já vão sabendo do que é uma charge, vamos nos perguntar para que ela serve. Então, ela tem o objetivo de ironizar, de satirizar, de fazer refletir sobre um fato ou uma situação, um assunto atual. Então, vocês observem aí qual é o assunto dessa charge e qual é o efeito humorístico que ela causa no leitor. Então, dá para a gente ver essa comparação em dois quadros, diferente da charge anterior, que era um quadro só. Nós conseguimos ver a contextualização de uma situação atual. Por isso mesmo que ela é efêmera, né? Ela é atemporal. Ela é efêmera porque ela vai se atualizando. E ela é temporal porque nós podemos lê-la em qualquer outro momento e lembrar que aqui nós tivemos esse tipo de situação. Partindo então para outra questão que envolve a charge, muita gente mesmo confunde uma charge de uma tira, de uma história em quadrinhos e uma caricatura e o cartoon. O que tem em comum esses textos e quais são as suas diferenças? Então, vocês têm aí 5 textos. O primeiro texto aí da esquerda, o próprio visual já pode nos mostrar que é uma história em quadrinhos. Porque nós temos uma sequência de quadros e imagens contando uma história, é uma narrativa, mas é uma narrativa um pouco mais longa. O segundo texto, vocês já têm 4 blocos e é uma narrativa muito curta que pode ou não fazer uma crítica social. No caso da história em quadrinhos também pode ter uma moral, mas não é necessário. Ela pode apenas contar uma história para divertir. Bem como a tira pode contar uma história, mas ela acaba fazendo sempre uma crítica social. À nossa direita, nós temos um personagem nesse texto e nós sabemos que esse personagem é o nosso presidente Bolsonaro.
E aí nós temos um desenho, uma caricatura desta pessoa, deste personagem, deste político. Então, nós podemos perceber que é uma caricatura porque as características são cópias exageradas, né, desse personagem, dessa pessoa. Está dentro de uma charge? Pode estar dentro de uma charge. Essa caricatura pode fazer parte de um outro texto, mas especificamente o forte dessa charge está na imitação das características físicas dessa pessoa. Os outros dois textos, o da pandemia, né, e o outro texto que mostra o coronavírus, então aqui vocês têm, em pandemia, vocês têm um texto que é um cartoon. O que é um cartoon? Não é o canal, gente, tá? O Cartoon Network. É um texto que faz uma crítica aos comportamentos comuns do ser humano. Que comportamento é esse que esses personagens aí estão mostrando? O que eles estão falando, né, em tempos atuais? Esse é o cartoon, não tem um personagem específico como a caricatura, mas está sim fazendo uma espécie de reflexão de um comportamento humano recorrente. E o último texto, então, nós chegamos à charge, que é aquele texto um pouco mais pesado, que faz um ataque. A quem está fazendo esse ataque aí? O próprio Covid de máscara. Eu, hein? Vai que burrice pega. Então, nós temos um contexto aí de crítica a uma sociedade, né? Tem aí o coronavírus. Então, essa é a característica básica desses textos. Nós podemos focar também em características históricas, quais deles têm uma memória mais forte para questões históricas, em relação aos personagens, como são tratados, a sequência dos fatos, se há ou não sequência de fatos. Espero ter ajudado a todos, não confundam um texto com outro, eles são muito... A leitura de charges e esses outros textos que aliam o verbal e o não verbal são muito pedidos nos concursos, no Enem, vestibulares. Então, hoje em dia, o texto já não é mais somente escrito. O texto, sim, alia a linguagem verbal e a não verbal. Espero ter ajudado, desejo a todos um bom estudo e um super abraço para vocês.